Olá, olá, pessoas! Professor Judeu na área. E a dica estratégica, o bizu da vez, tem a ver com trocas de calor entre um ou mais corpos. Entre um não, entre dois ou mais corpos, né? O que é que eu estou falando? As trocas de calor, o princípio das trocas de calor, é uma estratégia para atacar questões que envolvem trocas de calor. Uau, que sensacional, né? Já sabemos que existem dois fenômenos físicos. Quando você fornece calor, ou você altera o estado físico, ou você altera a temperatura. Você tem os dois estados aí, as duas coisas acontecendo, né? Pode acontecer as duas até, se você estiver trabalhando com uma mistura e não uma substância. Então, as trocas de calor é simplesmente você colocar 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos dentro de um calorímetro ideal, por exemplo, e eles trocarem calor entre si. Quando eles trocarem calor entre si, eles vão produzir aí o princípio das trocas de calor para resolver problemas. O que eu sei? Eu sei que se o sistema está isolado, toda energia que um corpo fornece, os outros recebem. Então, coloquei lá um pedaço de ferro muito quente, envolto por água num lugar, né, hermeticamente fechado, um calorímetro ideal, e eu coloquei essa água gelada e o ferro muito quente. E aí eles começam a trocar calor entre si. Como eles vão trocar calor entre si, o que eu já sei logo de cara é que a energia que o ferro fornece, a água absorve. Então, o que eu sei é que, para os princípios de troca de calor, todo calor recebido tem que ter o mesmo valor do calor cedido pelo corpo mais quente. Só que para que isso seja correto, eu coloco menos aqui. Porque a quantidade de energia, ela depende se você está recebendo ou perdendo. Se você recebe calor, o calor em relação a você é positivo, porque você está recebendo energia. Mas se você perde, ele é negativo. Se você colocar apenas calor recebido igual a calor cedido, pensando que o módulo é o que importa, naturalmente você vai errar questões. Eu não quero que isso aconteça, né? Por favor. Então, o calor recebido tem que ser igual a menos o calor cedido, para poder consertar ali o sinal. Isso daí resolve qualquer problema de troca de calor? Sim, qualquer problema. Só que aqui eu quero dar um bizu especial a duas situações. Ou você tem a mesma substância, ou você tem substâncias diferentes. Quando as substâncias são diferentes, olha só, então corpos de substância diferente, né? Normalmente a gente trabalha só substância mesmo nas questões. Então, substâncias diferentes, você vai fazer aquilo, né? Substâncias diferentes. Você colocou lá substâncias diferentes, e aí você tem variações de temperatura. Pode ser? Então, você tem aqui mudanças de temperatura. Se for mudança de fase, fica um pouquinho mais complexo, porque você tem que ver o quanto que mudou a fase, aí fica muito específico. Eu estou falando aqui de mudanças de temperatura. Tem a ver com calor específico, né? Mudanças de temperatura. Ou você tem substâncias diferentes, ou você tem substâncias iguais. Por exemplo, água com água, né? Já topou com esse tipo de questão? Ele bota lá, vamos botar água quente com água fria. Qual é a temperatura de equilíbrio? Coisa assim, né? Então, substâncias iguais. Nessas duas situações, eu estou falando de mudança de temperatura, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui, para você não ter dúvida. Não estou falando da fase. Como resolver problemas assim? Normalmente, o problema é para descobrir qual é a temperatura de equilíbrio. Então, quando as substâncias são diferentes, você vai fazer isso. O M dá 1, C dá 1, né? Temperatura de equilíbrio menos a temperatura dá 1 é igual a menos. Massa dá 2, calor específico dá 2, temperatura de equilíbrio menos a temperatura dá 2 no início. É a famosa que macete, né? Na fórmula do calor específico foi só isolar
a quantidade de calor. Com isso, você descobre a temperatura de equilíbrio. Maçante. Se as substâncias são iguais, a temperatura de equilíbrio é obtida com uma média ponderada. Olha que dica legal. Eu vou fazer a média das temperaturas, só que eu vou ponderar nas suas massas. A massa da 1T1 mais massa da 2T2 sobre a soma das massas. E aí você objetivamente já encontra a temperatura de equilíbrio, só quando elas são iguais. Tem água quente com água fria, isso daqui vale mais a pena do que usar isso aqui, tá bom? Mas em todo caso, o calor que um perde é recebido pelo outro. Valeu!